São 17 horas do dia 5 de julho e o Trilhas da Democracia Conjuntura recebe hoje a deputada estadual do PSOL de Pernambuco, Dani Portela, para um diálogo sobre as esquerdas e as eleições de 2026. Enquanto a deputada estadual não entra no estúdio, eu faço uma recomendação, uma sugestão de um filme que trata de uma outra conjuntura política, de um outro país, de um outro contexto histórico e geográfico, mas que tem algumas lições a nos dar nesse momento, nessa quadra histórica em que nós vivemos no Brasil, já praticamente muito próximos das eleições presidenciais, das eleições gerais que acontecerão no próximo ano. Trata-se do filme A Grande Ambição, que é um filme um filme italiano que trata de um determinado momento da história do Partido Comunista Italiano e da trajetória do seu secretário-geral, Enrico Berlinguer. O meu companheiro Normando Rodrigues já está aqui nos estúdios. Deixa eu colocá-lo para dentro. Salve, Normando. Salve, Marco. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu dizia que hoje o nosso assunto, o título desse programa são as esquerdas e as eleições de 2026, e eu dizia, fazia uma sugestão de que onde estiver passando esse filme, eu assisti no Festival de Cinema Italiano, mas me parece que ele se encontra em cartaz em algumas cidades ainda, e eu dizia, fazia a sugestão de que ele fosse visto, apesar de tratar de uma outra conjuntura política, de uma outra conjuntura histórica, em um outro país, em outros tempos, que eram os tempos de Guerra Fria, mas existe uma questão nesse filme que me parece toca de alguma maneira nas preocupações, né, que marcaram as eleições de 2022 e que me parece vem sendo de maneira acelerada desfeita, né? Quer dizer, aí eu falo aqui dessa ideia de atração de um centro político, de um centro democrático para isolar as forças de extrema-direita. Esse filme trata dos anos 70, de meados dos anos 70 na Itália, logo após o golpe de Estado contra Salvador Allende no Chile, em 11 de setembro de 1973, onde foi derrubada a tentativa chilena, a tentativa de Salvador Allende, de construção de uma via chilena ao socialismo, uma via democrática no respeito às instituições democráticas, fazendo uso dos métodos democráticos para a construção de um regime socialista. E esse empreendimento foi barbaramente destruído pelo golpe levado a cabo sob a liderança do general Augusto Pinochet. E essa experiência marcou muito a vida política de Enrico Berlinguer à frente do Partido Comunista Italiano, o levando a defender a necessidade do estabelecimento de um compromisso histórico
com o Partido Socialista, mas particularmente com o Partido da Democracia Cristã. E nessa ocasião, Berlinguer escreveu 3 robustos artigos publicados na revista Rinascita, do Partido Comunista Italiano, em que ele fazia uma análise de conjuntura em que apontava os riscos de também na Itália, naquele momento, onde já se via ações, desde o final dos anos 60, ações terroristas patrocinadas inicialmente pela extrema-direita e depois pela extrema-esquerda, pelas Brigadas Vermelhas em particular, e vendo esse risco, Berlinguer, então, faz a defesa da necessidade de atração do centro democrático para o campo progressista, a fim de isolar os setores clericais fascistas existentes na Itália. Bom, eu não vou contar toda essa história, recomendo que assistam o filme, mas o que eu queria chamar a atenção, enquanto você, Normando, não entrava, e agora Dani já está aqui, deixa eu embarcá-la, vou embarcá-la agora. Salve, Dani. Salve, boa tarde para Dani. vocês. Boa tarde, Dani. Oi, Normando. Oi, Marco. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Enquanto você não entrava, e Normando também, eu contava uma breve história, fazia a sugestão de um filme. E por que esse filme é importante? Por que essa história é importante? Porque fala exatamente de um determinado momento em que essa aproximação em relação ao centro democrático, e existia um centro democrático, então, na Itália, a necessidade de atração desse centro democrático a fim de se isolar esses setores existentes, aí sim, existentes de extrema-direita, fascista, e de extrema-esquerda, extra-institucional, que defendiam uma luta extra-institucional. Não é? Eu dizia, não vou levar à frente essa história, mas eu gostaria de começar esse nosso diálogo falando exatamente e dialogando com vocês, perguntando a vocês, querendo ouvir um pouco da análise de vocês em relação a isso que me parece ter sido o momento mais claro, mais explícito da confirmação da inexistência de um centro democrático no Brasil. Não é? Se houve essa expectativa quando da construção da Frente Ampla que elegeu Lula, me parece que no decorrer do governo Lula, esse centro democrático ele foi desaparecendo, mas a grande questão é se perguntar se realmente existia um centro democrático, até mesmo quando da formação da Frente Ampla, que fosse além das figuras de Geraldo Alckmin, fundamental para a eleição do Lula, e de Simone Tebet. Né? Será que a adesão inicial, né, na formação da chapa de Geraldo Alckmin e depois, no segundo turno, a adesão rápida, veloz de Simone Tebet à candidatura de Lula, acabaram não construindo, né, uma espécie de aura em torno da ideia de que existia realmente um centro democrático no nosso país e que fosse capaz de se vincular às posições de centro-esquerda representadas pela candidatura Lula e pela candidatura encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. E quando eu falo que nos últimos dias essa ideia parece ter chegado ao seu ponto mais explícito, né, de questionamento, né, eu estou me referindo ao que aconteceu quando da votação no parlamento das propostas do governo de elevação do imposto sobre operações financeiras, né?
só para relembrar a nossa audiência, né, quando da votação, vários dos partidos que conformam, né, o governo, ou seja, tem ministérios, né, votaram maciçamente contra a proposta do governo. Então, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, PP votaram contra o governo, para não falar de PDT e PSB. Então, a questão que eu coloco, Dani e depois Normando, essa, na verdade, ficou mais claro do que nunca de que realmente inexiste um centro democrático nesse momento na nossa história. Né? Se a gente estivesse conversando sobre o final dos anos 70, decorrer dos anos 80, né? A figura de Ulisses Guimarães, por exemplo, eu acho que ali havia um centro democrático. Mas na nossa realidade atual, esse centro democrático ou ele é pueril, né? Ou praticamente inexistente. O que, na verdade, existe e que nós chamamos de centro é o centrão, que, na verdade, de centro democrático muito pouco tem. Né? Na verdade, é a representação da tradicional fisiologia da política brasileira. Então, a questão que eu coloco a vocês inicialmente se esgotou a fórmula da Frente Ampla, né? Ainda se pode buscar uma possibilidade de construção de alguns elementos desses partidos, dessas organizações, para uma futura eleição, para as eleições de 2026, ou essa fórmula ela se encontra definitivamente, e é difícil falar isso em termos políticos, né, usar o termo definitivo, mas se encontra definitivamente enterrada essa possibilidade da construção de uma frente ampla com esses setores, o que leva a uma conclusão de que o caminho será de fortalecimento dos laços entre os partidos e organizações de esquerda e de centro-esquerda no nosso país. Bom, já falei muito, agora eu gostaria de ouvir a opinião de Dani e, na sequência, de Normando. Por favor, Dani, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Trilha da Democracia. É sempre um prazer recebê-la e ver essa rosa vermelha sempre abrilhantando aqui o nosso Trilha da Democracia Conjuntura. Por favor, Dani. Tá mutado aí. Boa tarde, gente. É uma honra estar aqui de novo, trilhando, né, esse debate sobre democracia e tantas pautas que nos atravessam, sempre trazendo uma flor vermelha do lado esquerdo, né, que é onde a gente se localiza. É uma honra estar aqui com o Marco, com o Normando. E eu vou problematizar um pouco e depois eu volto para fazer algumas conclusões, que acho que a gente está nesse primeiro momento de refletir muito sobre a conjuntura, né? A gente tem alguns desafios. Hoje, dia de sábado, é um dia um tanto quanto caótico, porque eu fico em casa com todos os filhos, enteados e é um monte. E hoje eu fui para um parque da cidade, para o Parque 13 de Maio, com todos, né? Levando sobrinho, o enteado, o bebê. E no caminho, a gente passou por um prédio, e aí eu falei, né? Estava com uma sobrinha neta e disse: você sabe que o seu avô e o meu pai ficaram presos aqui nesse prédio? E aí começa o debate no carro, né? Eu tinha dois adolescentes, um adolescente de 15 anos, que está dentro do espectro autista, e duas adolescentes de 13 anos. Aí, preso, e ele era bandido? Eu disse: não, ele foi preso na ditadura. Aí, o que era a ditadura? Aí eu fui só deixando eles se explicarem, né? E aí, uma das meninas muito antenada com o período, com o que foi a ditadura, o período em que os militares deram um golpe e as pessoas foram presas ou torturadas porque elas não podiam se expressar. Aí a outra dizia: mas isso aconteceu mesmo no Brasil? Aí, e você não estuda história? E aí começou o debate, eu só dirigindo e observando. Mas uma das meninas dizendo: olha,
eu não acredito que isso aconteceu no Brasil, que as pessoas podiam ser censuradas por isso, que isso de fato foi uma realidade. Isso eu estou falando de uma menina recém-saída da infância, com 13 anos de idade, e que mostrava para mim o desafio como professora de história que sou, né? Ali naquele papo de tentar ensinar e aprender simultaneamente, como Paulo Freire convida, mas me provocou um sentimento que é justamente essa questão da pós-verdade, de como a gente constrói um campo de luta ideológico, de organização, mas, sobretudo, de comunicação com as pessoas. O que é que está acontecendo no Brasil hoje, né? Então, toda essa correlação de forças que Marco falou, que levaram a uma conjuntura para que o presidente Lula vencesse as eleições de 2022, eleições que naquele momento nós dizíamos, né? Essa é a eleição das nossas vidas, é onde a gente vai definir se é capitalismo ou é barbárie, né? Então, naquele momento, eu lembro que num primeiro momento a própria vinda de Alckmin foi bastante criticada por setores do nosso campo, dos movimentos sociais, da esquerda, mais organizados, e depois se entendeu como uma tentativa de ampliar esse escopo para derrotar esse crescimento da extrema-direita, do bolsonarismo e do fascismo, de alguma maneira, que se espalhou no mundo e chegou aqui no Brasil, né? Só que aqui com uma característica muito peculiar, que é justamente setores liberais na economia, conservadores do costumes, que uniram a pauta política e econômica com a pauta religiosa, quase uma espécie de Estado teocrático, né? Então, naquele momento, valia tudo para derrotar esse setor, inclusive alianças que conduziram esse governo, né, mais para o centro, ora um pouco partidos mais de direita, partidos mais tradicionais, para isolar o que a gente chamava de extrema direita, né? E a gente vinha daquela experiência lá atrás com o governo da ex-presidenta Dilma, com a dificuldade de governabilidade. Essa palavra parece que ficou cada vez mais recorrente, mas é você ter um país que ele é um país presidencialista, ele não é um país parlamentarista, e você vem, ao longo das últimas décadas, o parlamento ganhando a força, inclusive uma força de condução da política econômica, social, das prioridades do Estado. Então, essa confusão entre poderes, com o aumento e o crescimento do poder parlamentar, já dificultou lá atrás o governo Dilma e agora se torna um grande imbróglio no governo Lula. Quando você olha para essa questão das emendas parlamentares e o montante que o legislativo tem no orçamento, que deveria estar nas mãos do executivo para trazer políticas públicas centrais, você vê, epa, alguma coisa está errado. Quem está refém de quem? Né? Esse jogo do toma lá da cá de partidos que eles vão conforme o vento dá. Então, se eles se associaram ao ex-presidente Bolsonaro, eles se associam ao presidente Lula para se manter no poder, tiveram espaços no governo, tiveram ministérios, mas na hora de contar da base dos mais de 500 deputados, quantos efetivamente nós contamos para governar esse país. E agora eu finalizo dizendo que essa questão do IOF, veja, todo esse debate, o IOF, a justiça tributária, taxação das grandes fortunas, dos super ricos, todo esse debate colocou em voga o que sempre esteve, né? O Congresso Nacional, ele está tirando uma máscara que eu acho que ele nem bota com tanta segurança assim, é meio escancarado, de um Congresso antipovo, quando os interesses das classes dominantes, dos grandes capitalistas, dos grandes empresários, do empresariado brasileiro, do empresariado do setor de bancos, quando esses interesses são contrariados, eles criam um corpo de unidade. E acho que a gente está vendo isso acontecer. Como é que a gente vai cobrar desses partidos que se alinharam numa chamada frente ampla, eu digo até que amplíssima em alguns momentos,
E no momento que os interesses desses grupos, que são grupos que dominam o nosso país há muito tempo, são contrariados, eles se juntam para vetar, eles se juntam para impor uma derrota ao governo do presidente Lula. E não sei se vocês percebem, aí já lanço, né, para Normando uma provocação, que diante desse impasse, eu acho que as últimas falas de Fernando Haddad, inclusive aquela coisa emblemática do presidente Lula em cima do carro, num dia que é um dia de independência, com aquela plaquinha de vamos taxar os super ricos, ele está dando uma sinalização. Não acredito que de uma ruptura, mas que um deslocamento um pouco mais à esquerda, programático, com as pautas que, de fato, vão enfrentar a desigualdade no nosso país. Na correlação de forças, não sei a força que a gente tem para isso. Mas aquilo ali foi uma coisa que me acendeu, não só um alerta, mas também encheu um pouco o nosso coração de esperança nesse momento que a gente está rodando o país, fazendo plebiscito popular, perguntando às pessoas o que elas acham justamente da taxação das grandes fortunas, da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Então, quando essas pautas elas chegam, elas mostram que a maioria desses partidos eles não votam com as pautas que são de interesse da população, mas a gente tem aí um desafio, um abismo, que é um abismo de como se comunicar com um número maior de pessoas. Acho que o poder da comunicação, dos nossos diálogos, das propagandas, eles precisam se intensificar para que a gente faça uma disputa que, de fato, é ideológica. É isso que também está se dando e que reverbera no campo sociopolítico e econômico. Estou lançando só as provocações. Normando, será que se deu início a uma intenção, você é muito prudente no uso dos termos, se deu uma intenção de inflexão à esquerda por parte do presidente Lula? Bom, é um prazer receber as provocações da Dani, Marco, e a sua última, sobretudo. Eu vou deixar para falar da intenção ao final, mas ela aponta também para uma data objetiva, que é o dia 15 próximo, né? E vou tentar explicar o porquê disso tudo, na minha modesta visão. Primeiro, foi interessante você ter falado do filme sobre Berlinguer. Eu assisti, esteve aqui no Cine Reserve em Niterói e está rodando em circuito muito restrito. Mas é interessante o paralelo porque nós, em determinados momentos da história, nós temos uma direita agrupada, organizada e compromissada com a democracia, com que se pode dialogar. Há muito tempo atrás, na época do movimento estudantil, era outra era, eu aprendi que a direita, em geral, aqui e no mundo todo, ela abraça o fascismo quando é escanteada do jogo político ou se sente escanteada e sem perspectiva institucional, e abraça a democracia liberal quando entende que pode ser hegemônica na democracia liberal. Então, para começo de conversa, né? A democracia, o que se lê disso? Não é uma questão de princípios para a direita. O que é questão de princípio para a direita é o lucro, né? E o individualismo. No Brasil, da redemocratização, eu me lembro, vocês devem lembrar, Dani não, que é mocinha, é muito nova para isso, mas Marco vai lembrar que 28 anos atrás a gente tinha no parlamento 3 pessoas na Câmara que dominavam os debates, não só porque eram bons tribunos, grandes tribunos, mas porque eram muito capazes na interpretação do regimento interno e faziam as grandes costuras da Câmara dos Deputados. E era um trio formado pelo falecido Luiz Eduardo Magalhães, não estou tecendo nenhuma loa ao caráter do personagem, mas a sua capacidade de organização, de articulação e de interpretação, né, dos poderes da Câmara, pela direita, pelo PFL. Esse trio era integrado pelo Miro Teixeira,
do Rio de Janeiro, né, pelo PMDB, então, e era integrado por José Genuíno, né, do PT. Os três eram uma trinca que realizavam o compromisso democrático dentro dos grandes debates nacionais. Mas não era só mérito dessas individualidades. Por trás deles, os partidos estavam organizados. O que acontece hoje, na minha visão, dentro da política brasileira, é que a direita não trabalha mais com partidos organizados herdados, né, da defesa ou da luta contra a ditadura, que era o caso dos anos 80, dos anos 90 ainda, né? A direita, ela se atomizou, né, fora de legendas, e quando você não tem uma legenda organizada e uma liderança crível, né, a interlocução e os grandes acordos para um compromisso democrático ficam inviabilizados. É o caso do Hugo Mota. O Hugo Mota se portou como moleque, né, um homem publicamente sem palavra, ao fazer não um, mas dois acordos com o governo Lula na pessoa do ministro Fernando Haddad, e o segundo e último, que era para salvar as aparências da questão do IOF, foi descumprido em 48 horas. Né? E suspeito que porque vazou a foto do Hugo Mota bebendo uísque na boca da garrafa. E ele ficou muito chateado com isso. Né? Ele, um sujeito que nunca trabalhou, acusação lançada grosseiramente à ministra Marina Silva na última barbárie cometida pela Câmara dos Deputados contra ela essa semana. Mas veja, por que eu estou citando essa figura execrável que é o presidente da Câmara dos Deputados? Porque essa atitude dele, se houvesse uma direita organizada por trás dele, levaria à sua destituição ou da liderança de uma legenda e de uma bancada, ou da destituição do próprio cargo de presidente da Câmara, que sempre foi feito, né, a partir de acordos de cavalheiros. Não dá para a gente esquecer também de figuras como, né, Ibsen Pinheiro, Severino Cavalcante, que expressavam muito bem, de uma forma ou de outra, acho que o Ibsen até foi injustiçado pela história, o que era o acordo para construir o presidente da Câmara. Ele não era meramente um eleito pelo baixo clero, né, e que ficava com um mandato definido, né, na sua legislatura. Então, isso retrata que não há diálogo possível, que não há acordo de legenda possível para uma construção de compromisso e de governabilidade por consequência, com uma Câmara atomizada, com uma Câmara pulverizada em interesses das bancadas da Bíblia, do boi e da bala no baixo clero, porque esses são os capangas apenas, e das big techs, né, e das demais forças políticas, dos bancos, né, em quem manda, né, dos efetivamente chefões dessa criminalidade parlamentar. Então, o que resta para o governo, e isso estava claro já há 2 anos atrás, é uma capacidade de articulação política que se dê de fora para dentro da institucionalidade, do asfalto para o palácio, do asfalto para o parlamento. E aí, divergindo para tentar construir um pouquinho da Dani, as dificuldades que a gente tem na comunicação sempre me pareceram que passavam essencialmente pela falta de conteúdo. E pela falta de conteúdo, por quê? Porque em determinado momento, a esquerda brasileira institucional, ela deixa de oferecer uma alternativa ao sistema para pretender ser a síndica do neoliberalismo. Né? O slogan da campanha do Haddad em 2018 é uma tragédia anunciada nesse sentido, que era a promessa do passado, o Brasil feliz de novo. Enquanto que a extrema-direita ela está sempre vendendo a revolução, a ruptura, que é falsa, evidentemente.
sempre, não é o mais das vezes, é sempre, efetivamente, a transformação que a extrema-direita faz é a do retrocesso, né? O retrocesso que leva aquilo que a Dani falou da Câmara hoje em dia, não tem mais vergonha na cara. Depois do governo Bolsonaro, para que limite de gastos na Câmara? Para que transparência? Para que dizer quem viajou no avião da FAB com o Hugo Mota para Lisboa, né? Nada disso mais é necessário. As contas públicas também não precisam vir ao sol, né, do ponto de vista do parlamento. Veja, a direita, mesmo com todos esses retrocessos efetivos, ela vem de transformação, ela vem de ruptura com o sistema. E aí, nessa linha de raciocínio que eu estou defendendo, que o nosso maior pecado na comunicação é muito mais o conteúdo do que a forma, as últimas 2 semanas demonstraram que é possível, né, se comunicar com o povão na linguagem da extrema-direita, até usando a inteligência artificial, que eu não acho tão grave assim utilizar como foi utilizado, para dar uma mensagem ideológica de ruptura, para dizer, olha, está errado o rico não pagar imposto e o pobre pagar proporcionalmente mais. Quando a proposta foi feita, né, de justiça tributária, ela começou a ser ventilada e depois foi formulada ainda no ano passado, a primeira percepção que eu tive é que, caramba, finalmente o governo Lula 3 encontrou uma bandeira ideológica. E agora vamos para a rua. Né? Então, infelizmente, a gente, concluindo, a gente só vai para a rua, né, porque é empurrado, porque não tem mais diálogo no parlamento. Mas essa é uma realidade e eu devo dizer que estou muito entusiasmado com essa realidade. Então, Normando, houve uma intenção, a gente pode dizer que houve uma intenção de inflexão à esquerda por parte do presidente Lula. É isso? Me empolguei e saí da tua pergunta. Sim, houve. O meu receio é que essa intenção se limite a barganha política, a ter capital político para barganhar na reunião que está sendo concertada para o dia 15 de julho, no Supremo, entre a Câmara e o governo Lula. Tânia, eu vi que você já tomou nota aí para dialogar com o Normando. Eu só queria acrescentar um elemento. Na semana passada, no sábado passado, o Trilhas da Democracia e Conjuntura foi com o Valério Arcari, né? Grande quadro da esquerda brasileira, atualmente no PSOL. Né? E em um determinado momento eu conversava com ele sobre um artigo publicado por Luiz Felipe Minguel, que na sua análise eu não concordo com a orientação conclusiva do artigo, né? Mas quando o Luiz Felipe Minguel afirma o seguinte: o PT durante muito tempo, e eu acho que não há como discordar disso, sempre privilegiou as eleições para a presidência da República, né? Sempre partiu do princípio de que, como o regime era presidencialista, se conquistando a presidência da República, se poderia se iniciar uma lógica de reformas, né? Só que, com o passar do tempo, né, e ao mesmo tempo em que enfatizava sobremaneira as eleições presidenciais, viu crescer o número de parlamentares do Centrão e depois da extrema-direita, do PL, e também a quantidade de governadores desse campo político. Como é que a gente pode encarar agora essa questão em que muitos já afirmam que estaria em curso já uma mudança do próprio regime político do Brasil, né? Em que nós teríamos um presidencialismo de direito, mas, de fato, alguma coisa em que os poderes presidenciais eles se diminuem em função do poder que vem ganhando o parlamento desde pelo menos uma década
atrás, desde pelo menos uma década atrás. Então, Dani, por favor, fique inteiramente à vontade para replicar Normando, para incorporar essa questão sobre: será que a gente já vive num outro regime político e a gente não se deu conta disso, em que os poderes presidenciais se tornaram bastante amordaçados, bastante rodeados por obstáculos? Por favor, Dani. Olha, Marco, quando vai fechando uma janela, abrem outras, e o bom debate ele se dá dessa forma mesmo. Mas eu estava aqui anotando para sistematizar um pouco algumas ideias. Primeiro, eu acredito que a forma de governo como o Brasil, na nossa república, se estabelece há muitos anos, ela dependia, governo e governabilidade, né? Dependia do presidente da República ter maioria no Congresso Nacional. Há muito tempo, essa maioria ela não é consolidada, porque na maioria das casas legislativas isso se replica, né, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado, que geralmente o executivo ele tende a ter uma maioria mais sólida, mais consolidada, e é isso que permite a governabilidade do poder executivo em todas as suas instâncias, né? No presidente da República, já faz algum tempo que isso não acontece. De você ter um presidente que ele tem uma maioria consolidada. Então, se forma pelo próprio sistema do pluripartidarismo no nosso país, essa grande colcha de retalhos, de inclusive inúmeros partidos que não se posicionam muito bem no campo ideológico, mas vai nesse velho jogo do toma lá, da cá, da política, alguns partidos servindo de legenda de aluguel. Isso foi desvirtuando um pouco qual é o papel, na verdade, do parlamento pensado, né, na democracia brasileira. Só que aí a gente pensou, o que é que a gente faz para tentar diminuir? E as regras que a gente vem criando, elas não têm sido suficientes para dar respostas mais contundentes. Então, não, vamos criar uma cláusula, e essa cláusula é uma barreira que cada partido desse ele tem que ter um número de votação mínima. Isso era o objetivo, era acabar com os partidos nanicos, desses que só serviam de legenda de aluguel para cada eleição vender o recurso, o tempo de televisão, trocar e ampliar esses palanques. Mas com isso, aquela coisa de pau que dá em Chico, dá em Francisco, o objetivo era esse, mas acabou colocando numa situação complicada partidos que eram numericamente pequenos, mas bastante expressivos, ideológicos, com parlamentares, partidos, inclusive, de longa história, como o próprio PCB, o PCdoB, partidos que têm 100 anos de existência, que tiveram que criar mecanismos do próprio PSOL, meu partido, para superar essa cláusula de barreira. Muitos partidos menores, eles vão desaparecer, e aí se cria um outro instituto, a federação. Não, para superar isso, vamos fazer um casamento de partidos, não são as antigas coligações, é um outro formato, para que aqueles partidos andem juntos ali por tantos anos, e algum desses partidos eles podem ainda se fundir, né? Então, a fusão. E esses mecanismos, eles têm, inclusive, tornado partidos que já eram fortes, partidos de direita e de extrema-direita, que cresceram numericamente em representação, com a junção de uma federação ou até de uma fusão, como a gente está assistindo agora, torna esses partidos ainda mais fortes. E quando você olha para o retrato do parlamento, das bancadas, como o Normando falou, do boi, da bala e da Bíblia, você vê que, infelizmente, essas bancadas elas foram se tornando maioria no Congresso Nacional. Em 2026, tem uma outra coisa em jogo, para além da reeleição do presidente Lula, que é esses setores da sociedade, políticos e econômicos, estão muito de olho nas eleições do Senado Federal. Então, não apenas aquele
esforço do nosso campo, de que precisamos de mais deputados e deputadas federais alinhados ao nosso campo, agora a eleição do Senado ela passa a ser crucial, porque a direita e a extrema-direita, que vem fazendo essa guerrilha comunicacional e enfrentamento prático, como tentativa do golpe de 8 de janeiro, aos poderes instituídos, em especial, na verdade, o poder judiciário e aos supremos tribunais, né, do poder judiciário, entende que a ocupação do Senado pode ser um meio para pedir impeachment de ministros do Supremo. Então, a gente está num momento de um turbilhão de coisas, mas acho que tem um acerto que a gente precisa falar, sabe? A gente está num momento que está muito difícil da nossa conjuntura, mas a gente precisa falar num acerto. E aí, Normando, volta eu para a questão da comunicação, né? Então, você vê o Jornal Nacional, o conhecido JN, que cumpre um papel histórico na sociedade. Eu lembro lá na minha adolescência de quando eu assisti. Para quem nunca assistiu, procure assistir. Além do Cidadão Kane. Acho que é um clássico para a gente pensar essa coisa do quarto poder, do poder da mídia. Isso já se pensava lá atrás. Eu era muito jovenzinha, quando eu já sofri um impacto muito grande acessando, né, essa obra. Mas vamos pensar, o JN, que cumpre um papel histórico de estar do lado, desde a época da ditadura, de ter posturas ao longo de sua trajetória, de uma comunicação meio que da ordem e muitas vezes bem reacionária, teve que recuar um pouco diante da pressão. Então, toda a pressão que essas redes sociais vêm trazendo para a gente fazer as pessoas pensarem. Para além da dicotomia, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e o centro é esse caldo que a gente chama de centrão, entender o que é ser de direita. Acho que pela primeira vez nos últimos anos a gente está ensaiando uma boa comunicação sobre isso. Porque muita gente dizia, ser de direita é defender a família, a pátria e a liberdade. Família, pátria e liberdade, esse tripé. E agora, acho que a gente está conseguindo fazer algumas pessoas verem que ao longo da história, ser de direita é muito mais do que isso. No século XIX, por exemplo, ela era ser contrária ao fim da escravidão, era defender o trabalho infantil, que as mulheres não pudessem trabalhar, que elas eram inferiores. No século XX, ser de direita foi defender várias ditaduras no mundo inteiro, a ditadura no nosso próprio país, o franquismo, o salazarismo. No século XXI, agora, ser de direita não é defender a família, a pátria e a liberdade. É ser contra a redução da jornada de trabalho, é querer que você trabalhe até a morte, é ser a favor da superexploração. Ser de direita é ser contra, por exemplo, que uma pessoa que tem um jet ski e um jatinho, por exemplo, não pague tributo e você que tem a sua motinha e o seu carrinho financiado seja tributado por isso. É fazer as pessoas entenderem o abismo que existe. E aí, claro, existe aquela classe média que vive sonhando em ser rica com medo de ser pobre, que acha que super rico é ela, né? Que tem um carro financiado, um apartamento financiado, quando tem carro. E acho que a gente está conseguindo o início de um diálogo mais profundo sobre isso. Ser de direita hoje é ser contra o povo. Ser de direita hoje é contra a política de cotas, é contra políticas sociais, é contra políticas de assistência, como Bolsa Família, programas sociais. Ser de direita hoje é votar contra você. Acho que isso provocou um debate, tanto é que a reação ela trouxe uma onda também de ataques para parlamentares do nosso campo, para pessoas da política do nosso campo nessa última semana. Não por acaso, você vê vários parlamentares sendo atacados. Essa onda contra a própria deputada Érica Hilton, que teve a expressão de sair da sua... Ela queria se colocar numa caixa. Ela é mulher negra LGBT, é disso que ela vai falar. Não, ela quer pautar o fim da escala 6x1. Ela quer pautar a redução da jornada de trabalho. Ela quer fazer a defesa em contexto do governo Lula contra a extrema-direita, né? No momento que você tem uma pauta nacional antitrans, ela quer pautar a economia.
Então, isso incomoda. E esse incômodo e esse desconforto se pode sentir quando uma figura como o próprio Hugo Mota, que não é diferente do ex e dos outros presidentes, na verdade, da Câmara de Deputados, que sempre agiram com esse poder desse jogo do toma lá da cá, de encurralar o governo, de pressionar o governo. E agora o que o Hugo está fazendo, eu até assisti também uma fala de Arcari brilhante sobre isso, dizendo que a intenção do parlamento, na presidência do deputado Hugo Mota, é de dizer: o governo Lula acabou, não tem mais espaço para que Lula consiga decidir até a próxima reeleição. E a gente precisa dar uma resposta. Eu tenho muito medo quando a gente sai correndo, chamando ato a todo custo, a todo instante, e a gente não pode dar uma resposta simples e desmobilizada. A gente precisa urgentemente pensar em quais as respostas que nós podemos dar para 2026. Mais uma vez vai ser a eleição das nossas vidas, porque o cenário que a gente vem assistindo de 2016 para cá é um cenário bastante desesperador para um campo que defende a democracia, que é o campo que todos nós constituímos. Vocês sabem que durante essa semana, né, desde que voltou à baila a questão do nós contra eles, né? E os políticos de oposição dizendo do perigo desse discurso, que seria um discurso de divisão da sociedade, né? O comentário que eu vou fazer agora pode parecer muito acadêmico, intelectual, mas eu gostaria de deixar registrado que um dos livros que fez minha cabeça quando eu fazia o curso de História foi um livro de um historiador inglês, um historiador da melhor tradição da história social marxista, chamado Edward Thompson, um livro brilhante chamado A Formação da Classe Operária Inglesa, 3 volumes, né? E o Thompson dizia sobre classe social, luta de classes e consciência de classe. Ele dizia: engana-se quem acredita que a classe vem em primeiro lugar, depois a consciência e, por fim, a luta. E ele dizia: na verdade, a classe nasce junto com a luta. E ao mesmo tempo, com a formação da consciência. Isso geraria a formação da consciência de classe. E a consciência de classe nasce exatamente no momento em que existe esse sentimento de identificação de nós, que pertencemos a uma determinada classe social, que somos diferentes em relação a eles. Então, na verdade, ao contrário das críticas que são feitas, né, a essa ideia de um discurso radical, né, de desagregação, de fragmentação da sociedade, do corpo social, como se precisasse do discurso, né, para a sociedade brasileira ser fragmentada, né? Na verdade, o retrato da necessidade dessa percepção para a construção de uma consciência de classe nesse momento em que a gente vive no Brasil. E essa é uma oportunidade que não pode ser perdida, né? Eu torço muito, Normando, para que no dia 15 esse risco que você apontou e que a Elizabeth Martins Pires, nos comentários, de alguma maneira fez referência quando disse: olha, mas a esquerda precisa se organizar, porque até a Gleisi Hoffmann saiu em defesa do hipócrita do Hugo Mota, não é? Então, oxalá, no dia 15 de julho, o 15 de julho não seja responsável por um passo atrás nesse processo, nesse início de processo, numa possível intenção de inflexão à esquerda que nos leve a uma delimitação clara
né, daqueles que são favoráveis aos interesses, aos direitos sociais, trabalhistas, civis, individuais também, né, das classes subalternas brasileiras em relação aos endinheirados, né, as classes dominantes brasileiras. Normando, por favor. Marco, só um registro aí, eles usam a comparação, quando eles falam em temos que abominar a política do nós contra eles usam a comparação do nós contra eles fascista, evidentemente, que era a política, né, do Bolsonaro e que a gente construiu, né, uma não diria nem uma frente ampla, mas a gente construiu uma fachadazinha, né, de costura para enfrentar. Claro que não se aplica, porque o nós contra eles nessa situação de justiça social é 99,999 nós contra 0,1 em alguma coisa deles. Mas, claro, a chave do embate, como você citou, lembrou citando Thompson, é que uma parcela significativa desses 99 apoia eles, né? Se identifica com eles. É o que a Dani falou, do sujeito que tem o seu Celta Prata 2015 e que acha que vai ser, e é motorista de Uber, e acha que vai ser super taxado e que a liberdade econômica é que vai gerar emprego, riqueza e vai deixar ele ser um livre empresário de si mesmo, né? Ilusão que é o fio invisível que o Marx falava, né? Para se manter escravizado. Mas reafirmo, estou muito otimista porque esse tipo de propaganda, né, como a Dani mencionou por último, é o que está batendo neles pesado. Eles acusaram o golpe por várias reações e está tendo uma adesão muito significativa. É a linha que esse governo já deveria ter adotado 2 anos atrás, ou pelo menos quando apresentou inicialmente a proposta de reforma tributária. Infelizmente, ainda não é a reforma tributária como foi prevista na Constituição de 1988 e nunca realizada, mas já é um passo significativo e foi o bastante para os escravizadores reagirem como a gente está vendo. Dani, a gente está entrando na reta final do programa e eu gostaria de te perguntar, você que atua, né, milita na Assembleia Legislativa de Pernambuco, qual é o sentimento que você percebe entre os deputados estaduais dessas várias siglas quando o assunto se remete a questões não apenas meramente estaduais, mas de âmbito nacional? Você percebe que existe um alinhamento progressivo em relação a uma possível candidatura que seja representativa das forças de direita? Vou logo dizer, alguma coisa em torno da candidatura de Tarcísio, ou ainda tem muita força a ideia de que Lula tem um potencial de votos muito expressivo no estado de Pernambuco? Eu sou da defesa, né, da expressividade de Lula no estado de Pernambuco, em conteste. Eu tive há 10 dias atrás, acho que 2 semanas, eu tive lá em Caetés, né, da terra de Lula, e sempre que eu passo por lá, tipo, passar naquela casa que Lula viveu, que hoje é uma casa que está lá para a memória, né, foi restaurada, é pensar na história de tantos brasileiros que saíram de onde Lula saiu e cumpriu a trajetória para ser presidente da República. Mas se a gente olha para o presidencialismo e para a história da política, a maioria das pessoas que estão na política, elas já estão há séculos, né? São as mesmas famílias, os mesmos grupos em todos os estados. É como se a política ela fosse vitalícia e hereditária, né? E algumas vezes, nesse processo histórico, que vem lá, né, como dizia Arnold Toynbee, com avanços, recuos,
aí torna novos desafios para que a gente traga réplicas e siga o processo, o curso do processo histórico, vem uma pessoa como Lula, que vem de uma trajetória completamente diferente, e quando chega nesse lugar, não só incomoda, mas como se acomodar a esse lugar que já está ali, é quase uma placa tectônica, né? Como fazer isso se mover de uma forma que ele acaba se acomodando da mesma forma como sempre foi no passado, né? Então a gente precisa falar em algumas rupturas. Eu não sei se a gente está num momento histórico propício para isso. Aqui em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, essa coisa da política dos velhos coronéis, das mesmas famílias, né? Se revezando no poder. E quando tem alguém novo, eu sempre brinco, eu desafio você conhecer alguém novo na política que não seja neto de alguém da política, filho de alguém da política, se for mulher, neta, filha, esposa de alguém da política. Então, tem sempre essa hereditariedade que vem lá passando de pai para o filho como uma capitania hereditária política, né? Dentro desse jogo aqui em Pernambuco, acho que ainda há muita água para passar por debaixo da ponte. A Assembleia. Interessante a minha observação, Vicimar. Quando eu era vereadora, Normando, da cidade do Recife, a Câmara de Vereadores ela trazia à tona muito mais debates nacionais. E eu lembro de ser muito questionada. Ah, mas você é vereadora da cidade, precisa olhar para a rua, para o calçamento, para a iluminação pública, para assuntos mais do município, do chão, do pezinho no chão ali, do município que você vive. E os debates nacionais eles eram bem acirrados. Na Assembleia é um espaço de debates também acirrados, mas a maioria dos partidos aqui ainda estão naquela de antecipar 2026 dos caminhos possíveis para o governo do Estado. Aqui o debate não é uma outra via. O debate que eu vejo na prática na Assembleia é se Lula vai ter um palanque, dois palanques ou três palanques. É esse o debate que a gente escuta nos bastidores todo dia, né? Ainda não se está falando em uma outra possibilidade. Tarcísio não é muito conhecido para além da classe política, como Fernando Haddad não era, né? Quem fez a campanha de Haddad, na campanha anterior de Haddad em 18, sofreu um pouco aqui, vice Normando, porque o povo chamava de Andrade, assim. As pessoas não conheciam, era amplamente desconhecido. Então, o Nordeste ele tem uma peculiaridade. Assim, a gente vem diminuindo o voto da esquerda, mas a gente tem muito chão para reconquistar. Porque se os feitos do governo Lula, eles precisam, mais uma vez eu bato, precisa serem melhor anunciados, comunicados, para as pessoas saberem. Eu fui numa escola pública, eu sou uma professora, e mesmo estando deputada, eu volto muito para a sala de aula, e sempre eu pergunto, quando eu entro na sala de aula, eu pergunto, quem aqui está recebendo pé de meia? E aí é impressionante você ver a quantidade de alunos nas escolas públicas do estado de Pernambuco, nos institutos federais, que estão acessando esse programa do governo. Aí eu faço as perguntas, mas o programa pé de meia é fruto de política do governo de quem? De Lula. Por quê? E aí você vê um descompasso. Então, as pessoas acessam os benefícios, acessam o programa, entraram para as políticas de cota, ingressam nas políticas públicas criadas por Lula, mas não compreendem muitas vezes que foi Lula. Então, acho que a gente precisa massificar muito esse debate. Mas por aqui o debate ainda é se Lula, em 2026, vai ter um palanque, que é enfim, se for candidato o atual prefeito João Campos, se vai ter 2 palanques de João Campos e de Raquel, ou se vai ter 3 palanques de João Campos, Raquel e Ivanzinho, que vai ser candidato a governador pelo PSOL. Aqui ainda é todo mundo brigando por uma beirada do palanque de Lula. Até o momento é isso que eu tenho sentido, e espero que esse seja o sentimento de 2026, porque o Nordeste brasileiro precisa, mais uma vez, dar resposta às eleições presidenciais. Isso tem sido nos últimos anos, e espero que Pernambuco, no que depender do nosso trabalho, não decepcione. Muito bem, são 18 horas e o Trilhas da Democracia Conjuntura de hoje chega ao fim. Muito obrigado mais uma vez, Dani. É sempre um enorme prazer dialogar contigo
as horas, os minutos passam, parece mais rápido quando Dani é a convidada. Um abraço, Normando. Convido a nossa audiência para acompanhar amanhã, às 15 horas, um Trilhas da Democracia sobre a China de Xi Jinping, de um ponto de vista muito crítico, com o editor do Esquerda Diário e do Instituto Casa Marques, André Barbieri. Não percam. Dani, a gente se encontra daqui a cerca de 45 dias. E Normando, a gente se encontra todas as semanas. Um grande abraço, uma boa noite de sábado. Abraço, gente. Beijo, Dani. Estamos na luta. Abraço.